E aí, turma, beleza? Aproveitar essa terça de carnaval, trabalhando, não tem trabalho, né? Então, feriadinho aí para conversar um pouquinho sobre watch business, né? SWOT Group. Análise do resultado de 2025. Hoje fazer uma leitura sobre resultado de relógio como negócio de forma geral e por que não fazer da minha, não necessariamente da minha marca preferida, né? Porque a minha marca preferida, que é a Omega, ela está dentro de um grupo de negócios, um grupo gigantesco, e inclusive em homenagem a esse grupo, estou aqui de Longines, um grupo gigantesco, que é o grupo SWOT, e ele é um grupo de capital aberto, né? Então, diferente de Rolex, que tem uma empresa de capital fechado, uma empresa familiar, que consegue estar mais aderente, não precisa publicar resultado, não precisa publicar a venda e consegue, não precisa publicar P&L, custo. O grupo SWOT, assim como Richmond e LVMH, eles precisam publicar. Então dá para entender um pouquinho do que acontece e o que realmente é o que todo mundo imagina que seja milhões de rentabilidade, vida fácil. Cara, vamos contar a historinha aqui um pouquinho do grupo SWOT, que não é bem assim, né? Não é tanto quanto todo mundo imagina essa vida fácil do mundo de luxo, mundo de relógio. E aí, falando um pouquinho do grupo SWOT? A gente está no começo de 2026 e em 30 de janeiro eles publicaram primeiro o Key Figures de 2025. E esse Key Figures basicamente é um resumo e mais ou menos por volta de maio, abril, maio, eles fazem um annual meeting que aí tem um compilado um pouco maior. Já li o de 2024. Quando você lê o de 2024, você vê o quão complexo é esse annual meeting. Eles detalham marca a marca e como vai construindo, e aí é bem mais completo, mas, cara, um pouco mais chatinho aí de ler, que ocupa um pouco mais de tempo. Mas o Key Figures ele já dá um bom indicativo de como é que foi a performance do ano da turma do grupo SWOT. Vamos lá, turma. E assim que você entra para ver a relação com os investidores e o Key Figures de 2025, o que é bem interessante, que você já começa a enxergar uma fofoca corporativa bem importante para o grupo SWOT, né? Logo na entrada tem uma carta da família Hayek falando um pouquinho do caso que estava acontecendo com o Stephen Wood, que é um investidor, dono da Wood Investors, que é um fundo que tem 0,5% das ações majoritárias do grupo SWOT e que ele vem tentando ao longo do tempo entrar no conselho, né, no board do grupo SWOT, porque ele aponta algumas coisas, né? E que coisas são essas que ele aponta? Primeiro, ele faz uma aproximação ali em final de 2024, começo de 2025, ele manda uma carta para o então o CEO, o Nick Hayek, da família Hayek, que comanda o grupo SWOT, falando toda a possibilidade que existia de escalar, de quanto tem a possibilidade de melhorar, todo o potencial do grupo SWOT, né? E aí o que acontece, pessoal? Então, em maio de 2025, na Assembleia do ano passado, o Stephen Wood ele tenta se candidatar ao conselho do grupo SWOT e aí ele acaba tendo essa candidatura rejeitada muito pela família Hayek, liderado também pela líder do conselho, a Naila Hayek, e toda a argumentação dele era que, cara, o quanto a governança corporativa do grupo SWOT era terrível e o quanto ele estava abaixo em performance versus seus pares, principalmente se comparar versus Richmond e LVMH, que são empresas também que são grupos muito grandes que possuem publicação de resultados, né? E aí também a gente faz essa comparação daqui a pouquinho. E ele não deixa de ter certa razão, né? E onde a gente está atualmente, né? Qual é o cenário atual? Então, onde anda o cenário atual, pessoal? Há poucos dias atrás, em 9 de fevereiro, a gente está em 17 de fevereiro, né? O Stephen Wood continua nessa tentativa de assumir um lugar no conselho. Ele mandou uma proposta para 7 alterações no estatuto na próxima Assembleia.
ele pede maior independência do conselho da família Hayek, né? Então ele pede mais independência de Naila Hayek, que é hoje a presidente do conselho, e aí ele enfrenta essa resistência da família Hayek, que vai fazer de tudo para manter o controle. A família Hayek hoje possui 25% das ações, porém ela controla 43% dos votos do conselho. Então ela tem bastante forma de tentar bloquear essa candidatura do Steven Wood. Só que, cara, cada vez mais você ter uma empresa de capital aberta, você demanda bons resultados, você fica mais aberto aí, você fica mais exposto ao escrutínio público, né? E o fato os resultados do grupo SWOT, eles são terríveis. Então, Steven Wood, através do tempo, vem ganhando força pela falta de resultados. SWOT Group. Análise do resultado de 2025. Tudo bem, agora lendo o resultado em si, né? Como é que foram esses resultados? Tem aqui até impresso, né? Vou colocando também no vídeo, na edição, alguns highlights aqui para a gente ir lendo junto, mas quais são os principais highlights que eles colocam logo no começo, né? Primeiro, o que é mais assustador, né? As vendas líquidas do grupo SWOT em 2025 fecham em 6,280, 6 bi, né? 6,3 bi de francos suíços. Então tudo que eu falar aqui é francos suíços. Hoje o franco é 6,81, entre 6,80 e 7 gira o franco de real, né? O que isso quer dizer? Você vai ver que assim, na publicação eles ficam toda hora indo e voltando entre câmbio. Quando favorece o câmbio eles não lembram, quando não favorece lembra do câmbio, enfim. Mas eu vou tentar excluir o efeito câmbio aqui, porque o efeito câmbio ele tá para todo mundo, né? O que quer dizer esse 6,3 bi do grupo SWOT? Basicamente, de 2023 até 2025, ele perde cerca de 20% de suas vendas líquidas. Então você vê que o negócio ele derrete. Ele perdeu, eu anotei até aqui, 1,6 bi de 2023 a 2025. Então, 2 anos, 1,6 bi. A gente está falando cerca de 11 bi de real. 11 bi de real perdido que eles caem em 2 anos. Você perder uma venda líquida dessa, acho que não existe nada pior para uma empresa, porque você ter um PNL positivo num momento de crescimento, ele já tem seus desafios, mas você conseguir manter bons resultados de rentabilidade com queda de vendas, esse é um desafio bem importante, né? E aí qual o outro highlight? O outro highlight que eles colocam muito importante aqui é tentar focar no copo meio cheio, né? Então o que eles falam bastante aqui? Que a performance do segundo semestre foi muito boa em vendas, né? Mas o que eles apontam também aqui é que no quarto trimestre o desempenho foi muito bom, 7,2% de crescimento. Então aqui mesmo excluindo as taxas cambiais seria um crescimento. Então já começa a apontar uma recuperação. Ponto muito importante de Watches and Jewelries, que é muito mais forte que a parte de production, né? Então eles têm o negócio de relógio e de joias que ainda gera algum tipo de rentabilidade, mesmo ainda sendo muito baixa, e o que acaba jogando eles para baixo é principalmente a parte de produção em relógios. Então, quando você tem ETA e outros tipos de indústrias que desenvolvem algo voltado à produção, tanto pela falta de compra, tanto de terceiros como das próprias empresas do grupo que estão comprando menos porque estão vendendo menos, esse negócio ele acaba meio que se desmanchando, né? E esse negócio ele tem um OP bem negativo. E por que também? Porque a família Hayek acaba decidindo também não cortar nenhuma capacidade de produção. Não tem demissões, não tem revisão de capacidade produtiva, mesmo vendendo menos, eles mantêm a mesma capacidade produtiva total, então o mesmo custo basicamente. Outro ponto, o OP final deles derrete, né? Então
a gente vai falar um pouquinho aqui ao longo do ano, né? Eu vou botando para vocês aqui ao longo do ano, mas basicamente o OP deles no último ano foi de 2,1%. Então, quando eu falo de OP, Operation Profit, é basicamente o EBITDA. Estou falando 2,1%. Além disso, vai entrando mais alguns custos até chegar ao lucro líquido, o net result deles, que consegue ser pior ainda. Então, como é que é o net profit que ele fica no final? 0,4%. Então, você imagina num negócio de luxo, de relógio, puta, que isso aqui deve ser uma abundância, sobrando muito dinheiro. Cara, não. Então, para o grupo SWOT, pelo menos não, né? O grupo SWOT fecha com lucro líquido de 0,4%. E aí, fora isso, cara, tem bastante coisa aqui que depois eu vou abrindo aqui, mas cash flow ainda parece estar muito bem. Então, eles parece ter liquidez, bastante liquidez, não tem um alto nível de endividamento. Mesmo com um resultado muito ruim, eles ainda têm uma proposta de dividendos para os acionistas, então continuam distribuindo bastante dinheiro, mesmo sem ter bons resultados. E aí eles fecham meio que finalizando aqui, falando um pouquinho do... Cara, o segundo semestre foi bom, janeiro vem vindo muito bem em todas as faixas de preços e o grupo está esperando um 2026 muito positivo. Ano de Olimpíada, então a gente vê o quanto eles estão otimistas aí para 2026. E aí aqui tem mais alguns highlights que eles fazem de 2025, muito focado aqui na parte de relógios e joias, que eles conseguem retomar a performance no segundo semestre, muito focado nos investimentos de marketing para o lançamento de novos produtos. E aí eles acabam até abrindo aqui algumas coisas interessantes, cara, que um dos que mais puxaram os resultados deles, principalmente no segundo semestre, foram as vendas nos Estados Unidos. Então, as vendas nas Américas. E aí, claro, aqui tem um fator cambial bem importante, né? Porque o dólar ele vem se deteriorando com a política do Trump de baixar juros. Você tem o dólar como câmbio caindo absurdamente, e isso aqui ajudou bastante. Aqui eles esquecem de fazer de ajustar câmbio, né? Mas isso aqui é uma parte bem importante, né? Porque o caos que foi das tarifas do Trump não prejudicou a venda do grupo SWOT para os Estados Unidos. Então os Estados Unidos hoje é o que mais puxa o crescimento da Omega, com 20% no aumento de vendas. Fora isso, você também acaba tendo bons resultados em mercados de desenvolvimento, Índia, Oriente Médio, México, Polônia, e claro, ignoram que existe o Brasil, né? Então assim, o grupo SWOT já não tem mais nada no Brasil, então continuam ignorando a oportunidade de vendas que existe num país de 220 milhões de habitantes. Beleza? Outra coisa que eles colocam bastante também aqui é a estratégia dele, que eu já suspeito que não seja muito boa, de venda através do varejo deles, né? Então, assim, o que mais chama atenção no grupo SWOT é que ele basicamente não é watches and jewelries, ele é um varejista, né? E pode ser daí que talvez ele venha sofrendo tanto com rentabilidade, porque ele continua reforçando o quão importante é a parte de varejo deles, né? Então toda a parte de point of sales independente deles, que hoje registra 47% da venda deles em 2025. Então quase metade das vendas do grupo SWOT são feitas através do seu próprio varejo. E aí até algo que contradiz o quanto eles dizem que é importante essa estratégia é que o último quarter na China foi muito importante em crescimento, mesmo eles tendo reduzido a quantidade de point of sales. Então eles diminuíram loja e continuaram crescendo. Então que fica claro que, cara, precisa ter tanto varejo? Enfim, como é que vai funcionar? Como é que funcionaria numa estratégia de AD? Outro ponto importante que eles falam aqui, que é o crescimento das vendas em e-commerce. Então o e-commerce, pela primeira vez, ele passa os anos de Covid, então continua sendo uma estratégia importante. Cara, não tem e-commerce no Brasil para nenhuma das marcas do grupo SWOT.
Você vê como tem de oportunidade ainda, porque operar a loja é muito difícil, mas operar e-commerce não seria tão difícil, né? Beleza? E aí fala um pouquinho de alguma das marcas, né, de Breguet, como ele veio muito bem, ganhou até o Grand Prix de L'Aigle d'Or, o GPHG Awards, então, puta, bom para Breguet. Fala um pouquinho de Blancpain, que lança uma super complicação de calendário perpétuo retrógrado com Flying Turbilhão. E fala da Omega, basicamente, do lançamento do Planet Ocean, do novo Planet Ocean, né? Que eu não sei o quanto realmente mexeu um pouquinho. E aí até quando se fala de Omega aqui, cara, o que me chama a atenção e às vezes me preocupa um pouco do quanto a Omega está inserido no meio dessa confusão de grupo SWOT, é você ver o quanto ela deve, porque com certeza grande parte do lucro da empresa hoje deve ser muito suportado por Omega. E o quanto ela acaba recebendo de pressão para conseguir empurrar a venda e manter e melhorar esses resultados da empresa, né? Porque você vê que algumas decisões da Omega, você pode se perguntar se fosse num ambiente mais calmo, se realmente ela tomaria essas decisões, né? E o que mais sempre me chama atenção, até agora já esse ano, foi o lançamento do Panda Reverso. O Moonwatch ele sempre foi preto, né? E aí você tem em 2024 o Daniel Craig sendo lançado, puta, algo breakthrough, cara, nunca existiu um Moonwatch de outro dial, outra cor. Você tem todas as edições especiais, né? São sempre lançadas edições especiais, mas nunca tinha existido um de outra cor. Você lança pela primeira vez um branco, 2 anos depois você lança o Panda Reverso. Precisa ter tanto Moonwatch regular de portfólio? Será que essa seria uma decisão da Omega se ela fosse uma empresa familiar de capital fechado como a Rolex, que lança tão pouco relógio? Será que você ter uma estratégia de começar a lançar muito relógio em portfólio regular, em coisas mais clássicas, mudando esse caminho da Omega, é uma decisão da Omega ou uma pressão vinda do externo? Então é uma preocupação aí para um fã de Omega. Fala um pouquinho de Tissot também. E aí é uma highlight importante que ele coloca aqui, a parte de produção, que hoje é o que está meio que jogando o grupo para baixo. Não é só isso, quando a gente abre e vê que não é exatamente isso, mas que a parte de produção realmente está penalizando muito. E por que a parte de produção penaliza muito o negócio do grupo SWOT? Basicamente porque as empresas do grupo SWOT estão vendendo menos. A empresa do grupo SWOT estão vendendo menos, elas compram menos das empresas de produção. Então não é bem daí, né? E uma parte interessante cara, que você não consegue nem imaginar o tamanho do grupo, né? E o quanto o grupo está, acho que meio confuso e perdido, né? Uma das partes, um dos crescimentos relevantes de bons resultados que ele tem é a parte de Electronic System, então de desenvolvimento de microchips que eles fazem e que eles começam a atender agora empresas do ramo médico e de jogos. Então, como agora estão passando a entregar chips para players de diversas indústrias aí, então abrindo novos horizontes, deixando de ser uma empresa de relógio. Fala um pouquinho de investimentos, fala uma coisa, cara, que me chamou bastante atenção, da redução de inventário, mas a gente já fala de inventário, fala de Research and Development, o R&D deles, com 187 novas patentes versus 196 no ano anterior, e fala um pouquinho de staff, né, de headcount. E aí a gente também vai falar um pouquinho sobre o headcount, que é uma outra coisa que chama muita atenção, assim. Como o headcount é gigantesco, né? Então, assim, eles caem 5% desde 2023, então basicamente o que a gente vai fazer aqui comparando um pouquinho sobre o headcount já? Eles saem de um headcount em 2023 de 33.602 pessoas para em 2025 31.796 pessoas, então você tem cerca entre 33 e 32 mil pessoas trabalhando para o grupo SWOT. Ele cai menos 20% em vendas líquidas e ele cai apenas menos 5% em headcount. E quando você fala de custo, ele cai apenas menos 7% em headcount em 2 anos. Então você perde 20% das suas vendas líquidas e o que você faz? Você só diminui seu time em menos 7%. Difícil a conta fechar.
E aí ele bota aqui o Outlook de 2026, tentando colocar um pouquinho do copo mais cheio. E aí vamos ler um pouquinho agora do PNL. Vamos lá, galera, eu vou falar um pouquinho, porque eu abri também o resultado anual de 24, então eu vou falar um pouquinho até comparando desde 23, porque quando você fala só 24, 25, parece que a queda não é tão grande, mas quando você olha desde 2023, você vê que, cara, é um pouco assustador o negócio. Então, net sales, como a gente falou, ele sai de 2023 de quase 8 bi francos, 7,9 mais ou menos, para chegar agora em 2025 em 6,3. Então é uma queda de 20%, perdendo 1,6 bi de francos suíços. Como eles dividem o P&L deles, o que também, cara, me incomoda muito. Eles colocam o Other Operating Income, então o que tipo de venda que pode ter vindo aqui, que agregou no resultado deles. Então tem 115 milhões esse ano passado foi 263 milhões. Coloca aqui o Changes in Inventories, a parte de estoque deles, como ele tem um impacto negativo aqui de 45 milhões. É uma conta aqui um pouco confusa, a parte de estoque deles, mas a gente também já fala um pouquinho. E aí o que chama muita atenção é uma melhora de performance, eles melhoram bastante nessa linha, só que também chama atenção quanto é pequena essa linha, né? Então aqui tem essa linha de material purchases, então basicamente é matéria-prima, cara. Matéria-prima em 2023, matéria-prima deles era de 23,6% sobre a venda líquida, né? Cai para 20% em 2024 e cai para 17,1% em 2025. Então, quando você vê a turma discutindo, né? O preço do Acto, o preço do Terra Nova, o preço dos chineses e do não sei o que, cara, como material, mesmo um relógio suíço, ele não justifica o seu preço, né? O preço que é cobrado hoje. Então hoje, no Grupo Swatch, que é uma empresa que tem relógios baratos a relógios caros, hoje a média de custo aí da matéria-prima é 17,1%. Só que o que me incomoda aqui? Esse aqui é 17,1% sobre matéria-prima. Então você não pode nem avaliar isso como COGS, ou como o CMV em português, né, que é o custo da mercadoria. Por quê? Porque ele pega uma linha gigantesca e coloca como personal expense. Quando você coloca só numa linha esse personal expense, você está englobando tudo como pessoal e, cara, como você vai vendo o Grupo Swatch, ele é muito diferente. Isso aqui não é uma forma muito correta de você colocar num PNL, porque uma coisa é o relojoeiro que está na Suíça montando um relógio. Ele não faz parte de overhead, ele faz parte de COGS. Você precisa daquele cara para montar um relógio. Então ele não faz parte de custo de pessoal, ele faz parte do custo do produto. E quando você coloca todo o custo pessoal como só você está igualando no seu negócio o relojoeiro e o vendedor. Você vai colocar todos no mesmo negócio. E por que eu acho que eles fazem isso? Para tentar meio que mascarar essa política de go-to-market deles, de criar tudo aí num varejo próprio. E aqui era muito importante, porque, cara, você não consegue, se você tem uma capacidade produtiva, o quanto custa o relojoeiro, a turma da fábrica lá na Suíça, e o quanto custa essa estratégia de go-to-market, de ter tanta loja própria, tanta gente ali vendendo. Enfim, mas o que você vê desse custo de pessoal também? Ele sai de 2,5 bi, 2,6 bi em 2023 para 2,4 bi em 2025. Então você cai apenas menos 7%, você perde 20% e cai menos 7%. Diminuindo 168 milhões de corte. E aqui é uma conta aqui meio assustadora, cara. Como negócio em si, né? O quanto custa um per capita num Grupo Swatch, né? De um funcionário. Então hoje um funcionário per capita em 2023 custava 75,9 francos suíços por ano, e hoje custa basicamente 74,9, 75 mil francos suíços no ano.
botando isso em real para trazer o público aqui para essa conta, basicamente salário, custo médio, né? Não salário, o custo médio, porque aqui você vai ter pensão, vai ter enfim, mais um monte de coisa, plano de saúde, carro, blá blá blá. Você tem aqui hoje um custo per capita de 510 mil reais por pessoa. Paga bem. Então, quando a média é 510, você imagina da entrada à saída de altos executivos o quanto você deve variar, né? Então, hoje, esse é o custo médio per capita de pessoas do grupo SWOT. Claro que é uma realidade totalmente diferente versus o Brasil, mas eu nunca vi um custo médio tão alto em outro tipo de negócio. Depois eu vou tentar achar nas outras empresas de luxo e tentar ver se o custo per capita também é tão alto assim, mas é um custo bem, bem alto. E aí, por fim, outra coisa que incomoda bastante aqui é, cara, o quanto eles concentram em uma linha todos os outros custos. Então, a maior linha de despesa deles é de pessoas e a maior linha deles, com 2,3 bi, é Others. Que porra é Others? Então, Others ele está com 2,3 bi e aqui deve ter marketing, deve ter, enfim, tudo que ele não quer mostrar também dentro de um P&L, ele não abre e coloca aqui como 2,3 bi. E aí, com isso, depois desse 2,3 bi, ele chega no incrível resultado de 135 milhões de OP, de EBITDA. Aí você vai ter mais alguns cortes, com um resultado aí com o resultado ordinário de 148, e aí chegando lá no final, no líquido de 25 milhões de francos suíços, 0,4% de resultado. É isso, 0,4% de resultado. Bem, turma, agora vamos comparar um pouquinho também o grupo SWOT contra os seus pares, né? Contra as empresas que possuem capital aberto, publicam o resultado e que você pode usar como referência para ver o quanto o mercado está difícil e a empresa está difícil, né? Então, começando com uma das principais, né? Falando de LVMH. LVMH do grupo Arnault, que é um dos players mais importantes hoje no mercado de relógio, né? O que a gente vê na LVMH, né? A LVMH como um todo, ela publica um resultado já de 2025 com 22% de OP, muito mais dentro do que você pode esperar para um negócio de luxo, né? Então aqui já tem uma rentabilidade muito boa. Você tem em outros mercados também rentabilidades parecidas, mas com alto custo de marketing e tal, beleza, 22%, nada mal. O que chama um pouco de atenção também na LVMH é o resultado total, né? Quando você quebra um pouquinho, não vou entrar muito profundo, não vou analisar, mas só para fazer a comparação, como total é 22%, mas você tem uma parte muito boa, e aí, homens, lembre-se de falar sempre isso para suas esposas quando elas perguntarem por que você gasta tanto em relógio. Mas o grupo, o que realmente sustenta muito o grupo é a parte de fashion and leather goods. Então, roupas e sapatos e bolsas. Roupas, sapatos e bolsas é onde está a maior parte do faturamento dele, apesar de ter uma queda bem vertiginosa, ele sai de 42 em 23 para 37 em 25, mas a parte de margem é espetacular, né? Então ele entrega 35%, já chegou a fazer quase 40% e hoje ele entrega 35% de EBITDA. Então isso sim é margem muito boa. Já na parte de relógios e joias não está nem dividido, né? Então na parte de relógios e joias, ele também apresenta queda de 1% versus 2024, 0,9%. Só que essa margem, esse EBITDA dele, que já foi de quase 20%, agora está em 14,4%. Quando você compara os 4% lá do grupo SWOT, cara, tá realmente entregando muito mais. Hoje você tem o LVMH, então a LVMH, dentro de toda a crise que existe no mercado de relógio, ela consegue passar um pouco mais limpa, né? Agora, a Richemont, qual o problema da Richemont aqui?
eu não tenho o ano fechado. Eles só publicaram, a única coisa que tem aqui eu peguei aqui o first half, né, o primeiro semestre, já tem o terceiro trimestre, mas aí eu fiquei com um pouco de preguiça de ver se está com 9 meses ou se era só o terceiro trimestre. Então estou usando aqui como referência o primeiro semestre. Só que, qual o grande problema? O primeiro semestre de mercado de relógio foi bem ruim e teve uma recuperação no segundo. Então aqui pode ser que melhore, depois a gente vê como é que ficou o Richemont, né? Mas o resultado da Richemont, como empresa, de forma geral, ela tem uma retração de vendas de 6%, o que é um pouco mais pesado, mas como EBITDA de forma geral é até um pouquinho melhor que a LVMH. Então o melhor resultado que a gente vai ver aqui é de 22,2%. Esse aqui é um ótimo resultado de 22%, só que o que chama muito atenção quando a gente vai falar de Richemont, você tem uma alta dependência do resultado das lojas de joias, da Jewelry Maison, né? Então é onde está puxando muito bem o resultado do primeiro semestre. Em compensação, a gente tem um resultado de 2025 no primeiro semestre um pouco mais duro. Pouco não, bem mais duro, né? Então você tem uma retração em vendas líquidas de 6% e o EBITDA é de 3,2% na parte de relojoaria. Então você tem um resultado de 3,2% de EBITDA na parte de relojoaria. Se você compara versus o primeiro semestre do ano anterior, que era 9,7%. Então aqui você tem já um resultado bem semelhante. Então, cara, quando o Stephen Wood fala que é o pior dos pares, meia verdade. Porque se você compara com os pares de luxo, sim. Se você compara com pares de relógio, já não é tanto assim, né? Porque se você quebra Richemont e LVMH como só relógios, LVMH sim possui um resultado bem superior, mas também é uma empresa muito maior. Mas a Richemont é uma empresa também muito maior, tem bons resultados na parte principalmente de joias, mas como relógio, como Specialist Watchmakers, o resultado também é ruim, né? Então você tem uma retração de venda bem relevante e você tem um EBITDA muito baixo. E lembrando que a Richemont tem Alanzone, IWC, Jaeger-LeCoultre, Panerai, Piaget, Roger de Buick, Vacheron Constantin. E agora, no começo do ano, ela vendeu a Baume & Mercier. Então a Baume & Mercier, que devia estar puxando muito o resultado dela para baixo, ele já faz esse exit aqui, já faz essa venda para a Damiani, se não me engano, né? Que é um grupo de joias. E provavelmente eu imagino que o resultado anual deles já deva ser um pouco melhor e o 26 talvez seja um pouco melhor também. Mas, diferente do grupo SWOT, que você não vê muitos movimentos, na Richemont você vê um movimento de tentar recuperar esse resultado. Então é isso, turma. Esse aqui foi uma tentativa aqui de fazer um negócio diferente, falar um pouquinho de relógio não só como paixão, mas como negócio também. Diz aí pra mim o que vocês acharam um pouquinho desse novo formato aí de tratando o relógio como negócio. E se você tem curiosidade de conhecer mais alguma coisa, que aí eu vou atrás, tento conversar com outras pessoas aqui para ter outras perspectivas e a gente poder conversar um pouquinho aí cada vez mais sobre algo tão apaixonante como o relógio, mas que tem toda uma relevância por trás aí, tudo que e muitas vezes diferente do que a gente possa imaginar. Beleza? Valeu, turma. Obrigado. Bom carnaval, hein?